Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Interrogação 92. E hoje vamos fazer um brainstorm aí, né? Uma chuva de ideias que tem o objetivo aí de falar sobre vários assuntos, né? E só que o ponto principal é a originalidade que nós temos que ter, o pioneirismo que devemos ter nos dias atuais, pois como existe essa grande ferramenta, a internet, apesar de ser uma coisa que liberta muitas pessoas que não teriam às vezes a oportunidade de conhecer grandes mentes, grandes filósofos, né? Grandes obras, tudo isso está à nossa disposição, só que devido a uma padronização de ensino, devido a uma padronização de ideias, nós somos muitas vezes obrigados a escolher entre esquerda e direita, né? E isso é natural, né, na 3D, né, devido à dualidade que a gente já expôs em outros vídeos aí, inclusive nas leis herméticas. Então, quando formos transcorrer aí o vídeo, né, vamos perceber que era importante ter assistido os vídeos anteriores, pois a gente começou a pincelar alguns assuntos e tudo está conectado. É importante você conhecer as leis herméticas, é importante você saber um pouco mais do que significa uma depressão e ansiedade nos dias atuais. Para quem é interessante, a maioria das pessoas estarem assim. Eu falei um pouquinho também sobre a pirâmide de Maslow. É importante a gente saber nossas necessidades para acabar também com uma certa hipocrisia, porque às vezes nós nos sentimos deuses, né? No sentido em que esse problema não acontece comigo, isso jamais eu faria. Então, por exemplo, tem vários assuntos hoje em dia aí que a mídia ela já deixa a pessoa como culpada de determinada acusação e mais para frente essa pessoa é comprovada a inocência dela, né? E então é melhor a gente sempre às vezes aguardar, sempre esperar pelo que está por vir, antes de tomarmos opiniões precipitadas, né? E para que isso não ocorra, a gente tem que estar sempre estudando, né? E estudar, às vezes, quando a gente fala assim, vamos estudar, parece aquela coisa chata de escola, mas não é. O estudar é o espírito de procura, quando você realmente quer crescer, continuar crescendo na sua vida e continuar agregando com as pessoas que estão ao seu lado, né? E é um processo natural o crescimento. Não importa o meio que você vai escolher de vida, seja ele um meio positivo, de trabalho, estudo, ou seja mesmo um meio negativo, onde você vai onde você vai atuar como um bandido. O cara ele tem que se atualizar, ele não pode sair fazendo as barbáries que ele faz sem conhecer os padrões dos seres humanos. Então, quando eu falo do bandido, eu me recordei agora dos charlatões que tinham na época, né? Que eram aqueles mágicos que vendiam produtos mágicos, numa época que não tinha muita informação, não tinha televisão, não tinha internet, então vivia aparecendo charlatões nas cidades, vendendo aqueles antídotos mágicos que vai fazer crescer cabelo, que vai dar um filho para alguém. E inclusive um grande charlatão, eu não me recordo o nome, mas eu sei o nome do filho dele, que talvez tenha sido entre os 3 homens mais ricos do mundo, né, que é o Rockefeller. O pai do Rockefeller era um grande charlatão. Inclusive, quando ele foi visitar a última vez que ele viu o filho, o charlatão, o pai do Rockefeller, roubou as moedinhas que o Rockefeller tinha juntado junto com a mãe, e tinha deixado na sala. E o pai do Rockefeller, numa dessas aparições na cidade, depois de trabalhar enganando muitas pessoas, ele ainda fez questão de roubar a própria casa, a própria esposa, o próprio filho. E isso ficou marcado na história do Rockefeller, né? Porque ele teve várias
decisões aí egocêntricas, né, onde ele comprava várias outras refinarias concorrentes e simplesmente fechava aquela fábrica, ou seja, 100, 150, 200, 300 mil pessoas iam para o olho da rua porque ele queria acabar com a concorrência. E com esse mecanismo que ele utilizava, ele chegou a ter 90% do petróleo mundial na época, né? E ele foi um dos grandes gigantes da indústria dos Estados Unidos, né? No século passado. E ele acumulou tanto poder que a família Rockefeller teve grande participação em muitos mandatos dos Estados Unidos, né? Interferência nesses mandatos e também em outros países, né? Porque como eles detinham dinheiro e esse poder do petróleo, né? Eles poderiam sentar na mesa de quem decide o destino de todo um país, de toda uma nação, de todo mundo, né? Então vocês viram que é uma chuva de ideias, né? Essa do Rockefeller nem ia falar sobre isso, mas como ocorreu aí no assunto, acabou saindo essa informação. E hoje a gente já vai começar com uma frase aí, que é de um estoico, talvez o último grande estoico que tivemos aí na sociedade, e ele foi um grande imperador, que é o imperador Marco Aurélio. E tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje sobre originalidade, sobre ser você mesmo, sobre assumir seu protagonismo e assumir ele aqui e agora. Então Marco Aurélio diz o seguinte: muitas vezes me perguntei como é que todo homem se ama mais do que todos os outros homens, mas dá menos valor à sua própria opinião do que a dos outros. E isso é verdade. Então, ser original, hoje em dia, você tem que se desprender de várias opiniões. E quando a gente fala ser original, é você ser você mesmo, você ser feliz, e você só vai ser feliz sendo você mesmo, quando você parar de querer agradar todas as pessoas que estão ao seu lado. Porque a maioria das pessoas vive num paradigma de competição, seja ele bom ou ruim, seja ele destrutivo e autodestrutivo, é uma realidade que a gente não pode fugir. Nós devemos lutar ardentemente, com paixão, por um empreendimento, mas nós não podemos abandonar a realidade, porque senão nós não vamos conseguir realizar nada grandioso, né? E o aqui e agora, você tem que fazer o que você tem à sua disposição. E para que isso dê certo, você tem que utilizar as suas melhores faculdades e implantar isso. Se é comunicação, você vai para cima. Se é internet, você vai para cima. Você tem que utilizar o que você tem de melhor e potencializar esse seu melhor, né? Às vezes, por querermos agradar muitas pessoas, a gente foge da nossa área de atuação, faz coisas que a gente não gosta e passa uma vida inteira buscando agradar pessoas que não faz diferença nenhuma. Por mais importante que essas pessoas tenham como de relação em nossa vida, porque ninguém mais do que você sabe onde você quer chegar, sabe os seus objetivos e os seus sonhos. Só você sabe, está no seu interior tudo. As coisas boas, maravilhosas estão no seu interior, as coisas ruins estão no seu interior, e você tem que assumir a responsabilidade disso. E isso foi interessante para mim, já faz uns 5, 6 anos aí, que eu trabalho totalmente fora da caixa. Eu trabalho como personal há uns 4 anos, indo para 5 aí mais para frente, e sempre com ideias inovadoras, e muitas vezes essas ideias inovadoras eram inovadoras só para mim, você entendeu? Muitas vezes a gente posta coisas no Instagram, no Facebook, e a gente acha que eu vou postar para aquela pessoa ou para o mundo enxergar. Na verdade, tudo que a gente posta é para nós mesmos, são reflexões. E nós precisamos colocar as coisas no papel, a gente precisa refletir, escrever, para ir organizando a nossa mente, porque muitas vezes fica só na nossa mente, a gente cria uma entropia, uma desordem mental, e não consegue
observar, não consegue colocar nada em prática porque a gente não põe no papel. E, cara, ser original é um caminho sem volta, né? Porque você começa a se descobrir, você fala, puta, eu tenho tantos talentos e não sabia. Pô, não sou bom naquilo, eu preciso melhorar. E quando eu abri esse canal, eu recebi vários feedbacks. Pô, Júlio, você poderia fazer melhor nisso? Pô, compra um iPhone agora para melhorar sua imagem, né? Tampa o patrocínio aí da Souza, eles não estão pagando nada para você e você tá com esse slogan. Pô, Júlio, ninguém enxerga nada da lousa. Então, assim, eu agradeço, óbvio, os feedbacks. Realmente eu sei que as pessoas estão muito interessadas em que dê certo este canal. Mas eu preciso alertar a todos que, primeiro de tudo, o objetivo do canal não é ganhar dinheiro. O objetivo do canal não é ser mais um podcast desse que chamam muitas pessoas aí e que às vezes só falam assuntos que não tem nada a ver e que não vai ajudar ninguém, né? Eles vêm com a premissa de que vai ajudar as pessoas, mas estão só colocando ideias que só se consolidam cada vez mais na sociedade e produz pessoas infelizes e não necessariamente felizes. Então, antes de você sair concordando com qualquer opinião, você tem que ter uma base de princípios, uma base de crenças baseado na ciência e também na religião. Hoje ciência e religião elas se conversam. Se você pesquisar, você vai ir a fundo mesmo no espírito de procura, você vai ver que não está tão distante a religião da ciência. Só que você não pode ir com essa religião do Ocidente, em que embranqueceu e que descolonizou, que apagou a história de muitos povos. Pô, o povo africano tinha uma cultura muito interessante que foi totalmente destruída, essa história. Eles trabalhavam através da simbologia, né? Como várias outras religiões da época. Eles não cultuavam uma imagem, né? Mas como eles tinham muitas imagens simbólicas, eles trabalhavam em cima, o conhecimento deles em cima daquela simbologia. Por exemplo, tinha uma que eu vi, que era da teia da aranha e a aranha, né? Que eles cultuavam a aranha, porque eles identificavam que a aranha ela ia tecendo toda a sua realidade. E tem também o bicho da seda, que ele vive se escondendo, né? Ele vive da própria teia fechada do seu casulo. Então todos nós temos a oportunidade de aprender muito com essa simbologia, né? Que remete à África, né? Sobre a aranha ser um deus, um ser magnífico, porque realmente nós encontramos isso na nossa própria vida, né? Quando a gente está retraído, consumindo nós mesmos com nossos medos, nossas ignorâncias, nossos receios, e quando nós colocamos tudo para fora e também conseguimos viver na alegria, na independência e no nosso livre-arbítrio. Então eu cheguei aí numa parte importante, né, que é a parada do livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele realmente existe, só que ele existe a partir do momento em que você descarta tudo aquilo que já está sendo proposto para você. Então, quando nós nascemos, todo mundo que a gente conhece, todas as organizações, todas as pessoas já têm um plano para a nossa vida. E ninguém perguntou nada para você. Você já nasce destinado a alguma coisa na cabeça de todo mundo. Então, primeiro que já vem o pai e a mãe, né? Vamos numerar aqui, que eu coloquei na luz algumas palavras aí, de pessoas e sistemas e organizações que já têm um plano para nós. Eu vou listar cada um deles. Começando pelos pais, que o pai e a mãe já quer... A mãe já fala assim, uma menina, pô, ela vai fazer balé, que ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ser uma artista, uma escritora, uma médica igual a mãe. Ou então o pai, pô, meu filho vai ser um jogador de futebol, vai ser um lutador de MMA, ele vai treinar junto comigo. Pô, se ele quiser ser um DJ, né? Se ele quiser trabalhar como artista, ou sei lá, dar aulas de história,
já não vai agradar tanto o conceito desse pai, né? Então na família geralmente a gente vai num churras, né? A gente vai no Natal, aí chega aquela tia, pô, cadê seu namorado? Cadê seu marido? Não vai casar? Ou se casou, vocês não vão ter filhos? E as pessoas, não por mal, né? Às vezes elas querem ver você feliz e só que não feliz da sua forma, feliz baseado no que eles acreditam que seja a felicidade. E muitas vezes essas dicas você fala, pô, essa pessoa teve tudo isso, ela continua reclamando, continua com atos que mostram que ela não está feliz e ela está dando essa dica para mim, né? Mas segue o plano. Então a religião também, ela já tem um plano. Uma frase que a gente escuta muito é que descarte os seus planos, o plano de Deus é bem maior. Assim, com certeza o plano de Deus ele é maior. O plano dessa consciência divina, não o Deus do porrete que está lá em cima castigando todo mundo, mas não. O Criador, ele quer expandir as suas experiências. Para isso, ele criou um ser indivisível dele, o modo de falar, para que se experienciasse. E aí já vamos partir para o véu, né, do esquecimento. Quando nós nascemos, tem um véu do esquecimento, que a gente esquece todas as nossas existências passadas, né? E quando esse ser, esse ego surge, essa nova personalidade desse Criador surge, nós esquecemos de que somos criadores, co-criadores. E a gente vai sofrer, a gente vai passar por situações que muitas vezes era necessário para que a gente acumulasse mais experiência. Então eu tenho esse grande insight na minha vida, que todos nós somos deuses sim, e que somos todos diferentes personalidades de Deus. Então Deus, ele é aquela tia maravilhosa que você ama, é aquela tia chata que pega no seu pé, que às vezes nunca te apoia, só tem uma crítica para te dar, é aquele político ladrão, é também aquele santo, né? Aquela pessoa que trabalha na igreja e ajuda muitas pessoas de fato, é o Buda, é Jesus. Então todas as pessoas, ela representa de certa forma uma face do Criador, né? Pois todos temos os 10 estados de vida, que mais para frente nós vamos falar sobre isso também. Então as faculdades também, elas já direcionam as pessoas a atuar de certa forma na sociedade. A escola já tem um padrão de ensino, os professores já têm um padrão para apresentar aquelas matérias. Os bancos têm o cara do investimento, o gerente que te ensina a investir, né? E muitas vezes esse cara está falido, mas ele está ensinando você a investir. Só um minutinho que o cachorro aqui está latindo, é ao vivo e a gente tem que dar uma pausa aí. Já volto e sem edição, tá, galera? Bora lá então, continuando. Então as empresas, elas já têm um plano de carreira para você. E falando de empresa, eu me recordei quando eu tomei a iniciativa de trabalhar como personal trainer e eu estava numa academia. E assim, pô, a academia é sensacional, eu amava aquele local, amo. E tenho muita gratidão pela oportunidade que eles me deram lá, aprendi demais com todos os profissionais que tem lá. Só que quando eu saí, eu falei que ia trabalhar ao ar livre, que eu ia trabalhar em condomínios, que às vezes, muitas vezes não tinha essa cobertura, né? E a pergunta que me foi feita, talvez para que eu não saísse, né, da academia, foi a seguinte: e se chover? Como que você vai dar aula? Pô, eu pensei, falei, cara, eu tô no Brasil, aqui vira e mexe, chove, não é pouco. E falei, mano, se chover, fazer o quê? Vamos pra cima, né? Vamos treinar na chuva. E hoje em dia eu dou muitas aulas para as alunas na chuva pô, tem uma grande boa sorte de ter um local coberto na maioria das aulas, né? Então teve aula que realmente eu fui pego de surpresa, tive que recolher tudo, a aluna treinou 20 minutinhos e foi para casa dela. E eu me treinei a dar treinos de 30, 40 minutos, não tomar muito tempo das pessoas para que ela tenha o estímulo necessário, dê resultado para ela e ela já vá para o dia a dia dela.
Então, muitas vezes as pessoas elas querem o melhor para você, só que o melhor baseado no que elas conhecem e no que elas já viram da vida. E, pô, a vida é muito mais do que o que a gente já viu. Como que a gente vai criar algo novo baseado só pelo que nós vimos, né? Então a gente tem que ter coragem e determinação para que as coisas aconteçam. E originalidade, né? Originalidade não está desconectado da coragem de errar. Então, bora lá, continuando, as empresas e também o governo, né? Eu me recordei do Muhammad Ali, que ele perdeu suas medalhas, ele perdeu o seu cinturão, porque ele não concordava em ir para a guerra do Vietnã. Ele que era um cara que se posicionava constantemente sobre política, sobre a forma que os Estados Unidos atuava diante do mundo todo, né? E ele foi contra a guerra do Vietnã e ele não concordava com aquilo, até porque boa parte dos soldados que iam eram negros e ele não concordava com aquilo e não aceitou ir, e perdeu sua medalha e perdeu seu cinturão, né? Ele foi um dos maiores boxeadores de todos os tempos. É uma história fantástica. Quem não assistiu o filme dele vai lá e assiste, que o principal no filme é o Will Smith, que faz o Ali, né? Pô, e é uma história fantástica e eu deixo como dica para vocês assistirem. Então, quando nós nascemos, todos têm uma ideia, né? Pô, faz isso, faz aquilo, e ninguém te pergunta o que você realmente quer realizar e o que você realmente quer ser, né? Então é importante a gente ter a aceitação de reconhecer quem nós somos, reconhecer o nosso potencial e trabalhar em cima disso. A responsabilidade da nossa vida, ela é totalmente nossa. Então, o livre-arbítrio, ele só é real quando nós assumimos a nossa responsabilidade de todos os resultados que têm acontecido na nossa vida. Porém, quando a gente fica culpando o ambiente ou as pessoas desse ambiente, nós estamos dando o nosso maior poder, que é assumir essa responsabilidade, né? E a gente, quando culpa o ambiente, significa que a gente está reagindo ao ambiente e não agindo necessariamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de reação do ambiente. Além da chuva, né, que você já acorda desmotivado, muitas pessoas culpam a chuva ou culpam a segunda-feira, tem a questão de, vamos dar um exemplo, o cachorro, você sai na rua, o cachorro te morde, tá latindo para você e ele vai lá e te morde. Pô, uma ação reativa. Você vai lá, late pro cachorro e morde o cachorro também. E quando na verdade, pô, o cachorro ele tá defendendo o território dele, né? E se ele tá solto ali, pô, só se esquiva dele e passa o mais rápido possível. E uma que ele ataca baseado na sua vibração. Se você tá com medo do cachorro, ele vai te atacar. E então, uma pessoa que age positivamente, ela já sabe de tudo isso. Ela, pesquisou, eu tenho medo de cachorro, por que acontece isso? Por que eles me atacam? Então você vai ficar tranquilo. Quando você está tranquilo, às vezes o cachorro nem liga para você. Eu tenho essa experiência com o cachorro, que eu já tive muito medo, eu consegui superar isso. Pô, eu não podia ver um cachorro lá na esquina que eu já falava, velho, nessa rua aqui eu não vou. E é justamente isso, a gente ter esse controle emocional, esse controle das nossas ações. Então, hoje em dia, na nossa sociedade, no Brasil, por exemplo, 85% das pessoas têm algum tipo de distúrbio mental. E provavelmente é por ouvir muitas pessoas, né? Porque, parece que nunca está bom o que você tem, né? Que, você conquista uma casa, alguém vem e fala, mas você já tem que começar a construir, como você vai ter dinheiro para isso? Ou você compra um AP, alguma coisa, vai ter sempre alguém já preocupado, mas você já fez um balanço do financeiro? Cara, eu tô preocupado no aqui e agora, tá tudo certo, vai dar certo, eu vou trabalhar e vou fazer dar certo isso. Porque se você for esperar a condição ideal para fazer qualquer coisa, você não vai realizar nada. Então, é necessário que você assuma essa responsabilidade de que se der errado, deu errado, eu tento de novo. Até porque as experiências, elas estão aí, certo, dando errado, para nos fortalecer.
E eu fiz uma brincadeira esses dias que eu falei o seguinte, né? Porque a gente vive num mundo politicamente correto. E eu sempre faço postagens positivas, motivando as pessoas, e eu fiz uma brincadeira. Eu coloquei assim, eu estou procurando conselhos. E eu pedi conselhos, só que eu pedi também algumas características de quem iria me aconselhar. E eu coloquei assim, eu aceito conselho de 5 tipos de pessoas. 1, já ganhou um Mister Olímpia. 2, já ganhou 10 honoris causa. 3, fundou 3 empresas. 4, é autor de 1 ou 2 ou 3 livros. Ou é um medalhista olímpico. E por que eu fiz essa brincadeira? Porque eu quero o conselho de quem realmente realizou, consolidou, teve resultados naquilo. Então, por exemplo, no meu canal eu recebi vários feedbacks de como fazer o canal dar certo, de como ser melhor. Só que nenhuma dessas pessoas criaram um canal, né? Então elas não sabem o que há por trás do que é você se dedicar, abrir o seu tempo de você estudar, de você dar a sua cara a tapa, para que aquilo ocorra. Então, se eu quero ganhar uma medalha de ouro, eu vou ouvir o cara que ganhou a medalha de ouro, eu vou buscar ouvir o Bolt. Eu não vou ouvir o Zezinho da esquina, que não